Olá, meu nome é Éder, eu sou acadêmico do curso de História, modalidade EAD, aí do Seminário Batista do Sul. E esse vídeo está sendo gravado com uma proposição da disciplina Projetos e Atividades Extensionistas 5, em que eu vou falar do capítulo 1 do livro A História do Brasil Contemporâneo, do autor Carlos Fico. Carlos Fico, né, o historiador e professor, ele é um dos principais historiadores brasileiros que destaca a historiografia especialmente do regime militar, da ditadura militar brasileira, né? E a sua produção acadêmica tem um vasto rigor, tem um rigor metodológico muito forte, né? Uso cuidadoso de fontes. E nesse livro ele vai falar da história do Brasil desde a história em, do segundo mandato da Era Vargas até a contemporânea brasileira, né, nos governos da redemocratização, Collor, Itamar Franco, Fernando FHC, né, o governo do Lula 1 e 2, Dilma e Bolsonaro. A importância de Carlos Fico para a historiografia é muito importante, essa frase ficou estranha, né? Mas a importância de Carlos Fico, ela se comprova no campo teórico porque ele é um especialista em ditadura militar, ele é reconhecido por aprofundar a compreensão desse período, especialmente como temas da repressão política, o papel das forças armadas e a atuação do governo civil e da resistência. Tem um enfoque crítico indocumentado, logicamente, né? E as contribuições metodológicas são o uso de fontes primárias, promove o uso da história do tempo presente, né? Articulando com o passado os debates políticos e sociais atuais. Valoriza, né, valoriza a análise crítica do discurso político, mostrando como os agentes do regime constituem uma narrativa para a legitimação desse regime, né? Então, quando a gente vai falar da história do Brasil contemporâneo, foi um livro publicado pela Contexto, né, em 2022. É uma síntese ampla do Brasil desde a Era Vargas até os dias atuais, voltada para o público acadêmico em geral, né? O livro, ele, ao mesmo tempo profundo e acessível, né, oferecendo essa visão crítica do autor, combinando a política, a economia, a cultura desse período da história brasileira. E ele vai ter as desconstruções de mitos, né? O autor questiona as versões heróicas ou simplistas da história, oferecendo uma visão mais complexa e baseadas em evidências. Os capítulos, a estrutura do livro, né? Ele divide o Brasil contemporâneo em dois blocos: o Estado Novo, a Segunda República, a ditadura militar, a redemocratização e os governos recentes. Destaca as tensões sociais e disputas políticas e a continuidade histórica entre os regimes. Encerra a análise política e institucional do século XXI, como eu disse, né, dos governos mais atuais de Lula, Dilma, o impeachment e o governo do Bolsonaro. E aí, como nós vamos falar do capítulo 1, vamos tratar do suicídio de Vargas. Vamos lembrar que Getúlio Vargas, né, ele toma o poder em 1930, com o apoio dos militares à época, que não queriam mais a presidência do paulista, né? E nós temos ali Getúlio Vargas tendo o governo provisório de 1930 até 34. A partir de 34 nós temos uma guinada desse governo que vai até 37. E então de 37 nós podemos chamar que é o fechamento do regime, né? Vai ter ali a criação da DIP, o Departamento de Imprensa e Publicidade, né? E a gente tem contornos muito ditatoriais nesse primeiro regime Vargas. E esse é o cenário que se encontra até ele sair do poder em 45. Posteriormente, em 50, ele é reeleito com uma eleição consagradora para ele, né? E a gente vai pensar nesse contexto histórico do seu suicídio. O capítulo se inicia com impactos do suicídio de Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954, né? Então, o mês de agosto, né, tem essa carga dramática no Brasil por conta disso. E o autor apresenta não apenas o fato como um evento dramático, né,
sendo de um presidente, tirando a sua própria vida, mas como um ato político, um divisor político na história brasileira, revelando ali as tensões entre os militares, que outrora dava suporte ao governo de Getúlio Vargas, a imprensa, a sociedade civil. Então, esse era o cenário, né, e a gente pensa no cenário pré-suicídio, é o retorno do poder de Getúlio Vargas, em 51, né, venceu a eleição, e tem a polarização ideológica muito forte entre os conservadores e os setores populares. Getúlio Vargas, ele é considerado um camaleão, né, porque ele sai de ser essa figura conservadora, né, um caudilho gaúcho, e toma o poder dessa forma, com o apoio dos militares. Ele, com o passar do tempo, até com ligações, né, com os regimes totalitários na Europa, né, há muito essa questão na guerra, na Segunda Guerra Mundial, em que lado Getúlio ia estar. Então ele passa desse camarada visto como conservador, e por causa das suas reformas populares, principalmente por causa da CLT, ele tem essa visão, né, de um presidente populista, chamado pai dos pobres. E tem a pressão também da Guerra Fria, a questão do anticomunismo muito forte no Brasil, e nós temos ali as críticas internas por grande parte da imprensa conservadora do Rio de Janeiro, né, principalmente a oposição liberal, e principalmente da UDN. Então Getúlio tinha a imprensa como grande opositora, né? Se a gente pensar no seu grande arquirrival Carlos Lacerda, né? Que é até acusado de plantar um golpe contra Getúlio. A história mostrou que isso não foi dessa forma, mas para você ver como as tensões eram muito grandes naquela época, né? E a gente pensa que os setores militares começam a se posicionar contra o governo, principalmente a aeronáutica. A crise se agrava, né, com o atentado do Carlos Lacerda, como eu disse, e esse atentado ele é visto com muita desconfiança. Muitos pensam que esse atentado foi feito pelo governo, outros pensam que foram pessoas ligadas ao próprio Carlos Lacerda ou dos militares, para colocar a culpa no governo. Então é algo muito, essa perturbação nacional vai crescendo, né? Lacerda sobrevive, mas o major da aeronáutica que acompanhava morre. A investigação liga o crime a pessoas próximas a Vargas, em especial o chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato. Então esse nome é um nome muito importante para essa época. Esse crime é ligado à guarda pessoal, né, às pessoas mais próximas de Getúlio Vargas. Mas a gente, depois do passar da história, a gente sabe que a história não é assim, ela não é tão preto no branco, né? Vargas resiste, mas vê o seu governo isolado, e na madrugada do dia 24 de agosto ele faz aquela famosa carta em que ele começa, né, em que ele descreve na carta que ele sai da vida e entra para a história, né? Então é algo muito famoso, por isso que o autor Carlos Fico vai descrever isso como não apenas a morte de um presidente, mas como uma ruptura política no país. O autor destaca que o suicídio, como eu disse, foi um gesto político e simbólico, reverteu momentaneamente o cenário de crise e devolveu... tô lendo errado, perdão. Aí mostra que a Carta Testamento criou um mito político, Vargas como Marte contra as elites. E fica apontado que o suicídio transforma Vargas nesse governo super popular, que muitas vezes não era a realidade local, né? As manifestações populares que se seguiram mostraram quanto Vargas ainda era visto como o defensor dos trabalhadores. Então, esse capítulo 1, nós temos valendo o relato factual do que aconteceu. O autor utiliza desse episódio para discutir temas centrais, como a historiografia contemporânea, a construção da memória coletiva, histórica, né? A importância da narrativa política e simbólica, o papel das elites civis e militares na política nacional, algo que nós podemos ver até hoje, e o uso do suicídio como uma estratégia final do poder e da sua afirmação histórica por parte de Getúlio Vargas. Então esse capítulo 1 vai dar início ao livro, né, História Contemporânea do Brasil, mostrando como esse ato de Getúlio Vargas, que por muitos pode ter sido como um ato de desespero, para outros como de fato uma represália a todas
a oposição, mas como de fato foi um suicídio que entrou na história do Brasil e transformou a realidade política brasileira.